Hoje nós vamos falar sobre planejamento 2012. E eu não tinha como, no primeiro domingo do ano, não falar sobre esse tema, até porque conversando com uma pessoa essa semana, perguntando sobre os seus planos para o Réveillon, já era dia 31, dia 30, ela me disse que não tinha planos ainda para o Réveillon, onde ela passaria a virada de ano. E eu já vinha pensando sobre esse tema, já vinha trabalhando na minha cabeça, no meu coração, falar sobre isso com vocês, e a resposta desse irmão me motivou ainda mais a falar sobre planejamento para 2012. E eu queria, para começar a falar desse tema, dizer para você que é muito comum, quando a gente vira o ano, de dia 31 para dia 1º, é muito comum a gente falar, desejar um ano novo, de novidade, que tudo se faça novo na vida dos irmãos. Há um hábito entre nós, de desejar que de verdade, que o ano que se inicia seja um ano diferente, seja um ano de prosperidade, muita saúde, muita paz. Mas uma coisa que nós nos esquecemos via de regra, é que inevitavelmente nós carregamos muitas heranças do ano anterior. O que eu estou querendo dizer para você é que, por mais que nós desejemos que muitas vezes o ano que se inicia seja de verdade um ano novo, um ano de novidades, seja um ano onde muitas coisas venham zerar, por assim dizer, inevitavelmente nós carregamos muitas heranças do ano que fica para trás. Vou dar um exemplo básico para você. Nesse momento, eu acho que, mas não acompanho, mas eu acho que deve estar passando Domingão do Faustão, se eu não estiver enganado. Então, olha só, para você ter uma ideia, se você fosse estar em casa agora à noite e você fosse ligar a televisão, você ia assistir um programa idêntico aos programas que você vem assistindo nos últimos 10 anos. Porque não muda. Tirando a brincadeira de lado, o que eu queria que você entendesse comigo nessa noite é que nós vamos entrar num ano novo, porém, muitas coisas nós vamos ter que levar do ano de 2011. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, por exemplo, todos nós temos acompanhado a crise que vem acontecendo na Europa. Não respingou ainda aqui no Brasil essa crise. Um pouquinho, quem sabe. Mas os especialistas dizem que vai chegar um momento, a curto prazo, que essa crise financeira que nós temos acompanhado acontecer na Europa, vai respingar aqui no Brasil. Sabe o que significa dizer? Que eu e você, que somos pessoas normais, que vivemos no mundo de uma normalidade, trabalhamos, pagamos os nossos impostos, cumprimos com as nossas obrigações, recebemos um salário no final do mês. Sabe o que acontece? De alguma forma, isso vai respingar na nossa vida. De alguma forma, a crise que acontece lá do outro lado do mundo, lá na Grécia, por exemplo, respinga na gente. Quando você vai no supermercado comprar um produto, quando você vai fechar um negócio, quando você vai contratar um serviço, essa crise vai respingar em você. Então, nós vamos começar um ano novo com uma herança do ano velho. Avançando um pouco mais, eu não sei se você sabe, eu acho que você sabe, esse é um mal que tem acontecido, que vem nos acompanhando nos últimos anos. Somente em 2011 foram 167.471 casos de dengue no Rio de Janeiro. E não tem jeito. Olha só o que o nosso secretário de saúde falou, o Sérgio Cortes falou esses dias. Há forte possibilidade de haver uma grande epidemia de dengue em 2012. Temos uma situação exatamente grave, extremamente grave, que é a circulação de um vírus novo. Opa, uma coisa nova aqui, um vírus novo, que nunca tinha circulado no Brasil. Temos 11 casos em Niterói confirmados. Temos forte possibilidade de que esse vírus já tenha circulado por outras regiões, mas ainda não foi confirmado. Temos ainda outros 2 vírus que circulam no estado. Temos pessoas suscetíveis de diversos vírus. Justificou o Sérgio Cortes. Sabe o que isso aqui, o Sérgio Cortes está dizendo? Que nós estamos lascados. Eu estou gastando quase que 1 vidro de repelente para as minhas filhas por semana. Esse grande, grande. Que elas vêm para cá, para a igreja comigo, passam a semana aqui, um monte de mosquito que tem aqui, é banho de repelente. E aí, sabe o que acontece? Você precisa se prevenir, você precisa fazer a sua parte e contar com a graça de Deus, porque um simples mosquito desse tamaninho pode tirar a nossa vida do dia para a noite. Herança de 2011, de 2010, de 2009 e assim por diante. Quer ver uma outra herança que a gente vai levar para 2012, que não tem jeito? A violência.
É claro que a gente tem visto aí os esforços dos vários níveis de governo no que diz respeito a tentar diminuir a violência no nosso país, né? Mas é impressionante como que cada vez mais a gente vê casos de crianças sendo violentadas, crianças sofrendo espancamento, mulheres sendo agredidas dentro de casa. A gente tem visto um crescente número da violência no trânsito. Irmãos, é impressionante. Parece que hoje você não passa mais um dia sem a seguinte notícia: motorista embriagado atropelou pedestre, transeuntes na calçada. É impressionante como que a violência no trânsito tem nos alcançado. Você está no ponto de ônibus, esperando um ônibus para ir para o trabalho, para voltar para casa, vem um louco embriagado, atropela todo mundo. Violência, mais violência, violência em casa, violência nas ruas, violência em todos os lugares. É uma marca, é uma herança que não tem jeito. A gente vai levar esse negócio para 2012. E o que falar então da corrupção? Essa foi demais. Eu estava passando aí os canais esses dias aí, né? Fiquei em casa, acho que foi na véspera de Réveillon, de Natal, véspera do Natal. E aí, acho que é o PTB, né? Fez um coral maravilhoso com todos os seus políticos, né? E aí eu acho que é o presidente do partido, não sei, cantando, sorrindo, impostando a voz, uma voz bonita ali cantando, abençoando, né, a família, desejando, felicitando, melhor dizendo, as famílias e tudo. Aí você olha o negócio daquele, aí você vai para o dia a dia dos jornais: corrupção, 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 roubalheira. Aí você fala: caramba, e sabe qual é o problema? A gente vai levar esse negócio mais uma vez para 2012. Tem saída. São os nossos políticos. É a corrupção que visita todas as esferas do poder nesse país. Cada um querendo se dar bem, cada um querendo ter mais do que o outro, cada um querendo passar por cima do outro. E a corrupção é uma praga que está, não vou dizer generalizada, mas vai se alastrando cada vez mais no nosso país. E a gente paga por isso. E a gente recebe os pingos, por assim dizer, na vida prática, no cotidiano, dessa corrupção. Porque a saúde está como está por causa da corrupção. Você vê que a educação está como está por causa da corrupção. E aí, esse negócio vai se avolumando e a gente paga por isso. Então, meus irmãos, como a gente pode ver desde já, nós começamos um ano novo, mas levando muitas heranças do ano que se findou ontem. Então, quando você fala em planejamento para 2012, fazer planos para 2012, o que acontece é que não tem como nós não levarmos em consideração todos esses inimigos, todos esses gigantes que nós temos que vencer. Agora, o grande problema é que, embora esses gigantes sejam grandes o suficiente para impedir muitas vezes que sonhos pessoais sejam realizados, nós também temos alguns outros obstáculos que têm que ser vencidos quando nós queremos fazer planos e alcançar algumas coisas na vida. Sabe outra barreira, um outro gigante, um outro obstáculo que eu percebo que é muito comum quando falamos de projetos, de realização de sonhos, alguns intentos pessoais que a gente deseja realizar? É a superficialidade. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É que nós, em geral, nós somos pessoas extremamente superficiais naquilo que fazemos. Olha para os nossos relacionamentos. Olha para as pessoas, a quantidade de pessoas que você conhece, e olha para quantas pessoas você de fato tem um relacionamento profundo, que você vai na casa dela, que você sabe das lutas dela, que você sabe da intimidade dessa pessoa. Olha só olha para a sua vida. Eu estou fazendo o mesmo exercício agora aqui do meu lado. Quantas pessoas de verdade nós podemos dizer que nós temos tido um relacionamento profundo nos últimos anos? Aí você fala: minha mulher, meus filhos. Aí você faz um esforço absurdo para encontrar mais uma pessoa, mais duas. Falar em 5 é a morte. Sabe por quê? Nossos relacionamentos são superficiais, nós não aprofundamos nos projetos que nós intentamos, nós não mergulhamos de cabeça naquilo que nós desejamos. E sabe o que acontece? O grande problema, e vou falar sobre isso daqui a pouco, é quando a gente não mergulha de cabeça, a gente deixa de experimentar o melhor dos relacionamentos, dos projetos, daquilo que a gente alimenta como sonho para a nossa vida.
O nosso grande mal, um dos males da nossa vida, é não entrar de cabeça naquilo que a gente sonha. A gente tem uma capacidade grande de sonhar, mas tem uma dificuldade muito grande de mergulhar de cabeça em algumas coisas. Então, para fazer frente aos novos e velhos desafios no ano de 2012, nós precisamos de profundidade. Além de lutar contra aqueles inimigos que eu listei para vocês há pouco, a profundidade, ou seja, você entrar de cabeça em alguns projetos pessoais que você tem, vai ser extremamente importante para que você possa chegar no final de 2012 e realmente falar: eu projetei, eu sonhei e eu realizei com sucesso. Porque tem um detalhe, né? Profundidade e solidez de verdade começa com um sonho. Você começa sonhando por algo, começa aqui no seu coração, você começa a vislumbrar a possibilidade de você fazer algo na sua vida, mas tem um detalhe, meu irmão e minha irmã: se esse sonho não se transformar num projeto na sua vida, você vai ter uma capacidade muito grande de ser um grande sonhador, alguém que vai viver nas nuvens sonhando, mas você não vai conseguir executar aquilo que você sonhou para a sua vida. O que eu queria que você começasse a entender nessa noite é que sonhos precisam se transformar em projetos. Sonhos que não se tornam projetos dificilmente são realizados. Já viu? O sujeito vive nas nuvens, ele sonha, mas não tem a capacidade de chegar no papel e botar assim: ó, em 2012 eu vou fazer isso, 2 pontos, pá. Ele está 3 coisas que ele vai fazer em 2012 para fazer aquele projeto, aquele sonho, melhor dizendo, se transformar num projeto e se realizar. Irmãos, sabe o que eu queria que você também entendesse nessa noite? Eu queria que isso ficasse gravado no seu coração desse primeiro dia do ano, desse primeiro dia desse ano de 2012. Deus quer que tenhamos um projeto na nossa vida. É do coração de Deus, é desejo do coração de Deus que eu e você sejamos pessoas que façamos projetos para a nossa vida. Sabe de onde que eu vou tirar isso? Paulo, falando aos Filipenses, ele vai dizer assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, 2 pontos: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vou repetir esse texto. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, prossigo para a visão, prossigo para aquilo que eu idealizei para a minha vida, para aquilo que está diante de mim, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Avançando, escrevendo, o autor do Salmo 37, no verso 4, vai dizer assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Quando eu olho para esses 2 textos, um escrito pelo apóstolo Paulo e outro pelo salmista no Salmo 37, o que eu vejo é o seguinte: irmãos, vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas é óbvio que quando Paulo fala de um prêmio, de um alvo, em primeiro lugar, Paulo está falando de algo que vai acontecer lá na frente. Paulo está falando da sua vida espiritual. Paulo está falando de uma herança futura que ele vai ter por ter sido chamado por Deus para ser um discípulo de Cristo. Paulo está falando de um prêmio eterno que ele está esperando. Agora, queridos, quando eu olho essa palavra alvo nesse texto que nós acabamos de ler aqui de Filipenses, o que me chama a atenção é que para que você alcance um alvo, passos têm que ser dados. Para que você chegue a um determinado lugar, você precisa fazer algumas coisas para que isso se torne uma realidade na sua vida. E quando eu olho para o Salmo 37, verso 4, o que eu vejo é o salmista falando justamente que deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. O salmista está falando o seguinte: olha, eu vou curtir Deus, eu vou amar o Senhor, eu vou me deleitar no Senhor, e Deus vai começar a trabalhar para que os sonhos, os projetos do meu coração comecem a se realizar.
Irmãos, para a gente avançar um pouquinho aqui, eu diria que qualquer projeto ele tem alguns elementos. O primeiro elemento de um projeto é a visão. Não tem jeito. Para você falar que você tem um projeto, você precisa saber onde você quer chegar. Você precisa saber para onde você está indo. Você precisa ter claro para você o que você quer. Você precisa ter claro para você qual é o seu objetivo, qual é o seu alvo, para onde você está indo. Isso é muito importante quando falamos de projeto. Pessoas que não sabem o que querem e não sabem para onde vão ter muita dificuldade de conseguir alguma coisa na vida. Um projeto também, para que ele seja realizado, essa pessoa precisará também de estratégias. Sabe por quê? Às vezes, a gente sabe para onde a gente quer ir, mas nós não conseguimos arrumar as peças do jogo da vida de forma a chegarmos no local que a gente almeja. Então, precisamos de visão, precisamos de estratégias e precisamos também de um planejamento. Porque é o seguinte, né? Eu posso ter visão, eu posso ter estratégias, vou falar daqui a pouco sobre isso também. Você encontrar as suas forças, os seus potenciais, as suas limitações, mas você também precisa de um planejamento. O que eu vou fazer hoje? Que passos práticos eu vou dar amanhã para realizar aquilo que eu tanto desejo? Então, meus irmãos, visão, estratégia, planejamento, 3 elementos fundamentais em qualquer projeto. Você pode estar falando aí agora no seu lugar, pastor, esse negócio que você está falando não é nada espiritual, né? Eu vim aqui no primeiro dia do ano para falar, quem sabe eu vi falar sobre espiritualidade, né? Como vencer os desafios espirituais no ano de 2012. Irmão, irmã, entenda uma coisa essa noite. Se você conseguir planejar algumas coisas na sua vida, eu acredito que esse negócio possa ser libertador para algumas pessoas aqui nessa noite. E digo isso porque, como pastor, tenho acompanhado pessoas e tenho visto a dificuldade que, em geral, as pessoas têm de saberem para onde estão indo, como mexer as peças, por assim dizer, do jogo da vida para poder realizar, alcançar a sua visão e planejar um pouquinho a sua vida para alcançar também seus objetivos. Irmãos, elementos de qualquer projeto: visão, estratégias, planejamento. Falando um pouco da visão, ou o alvo a ser alcançado, o alvo a ser atingido, eu me lembrei esses dias dessa frase aqui, ó: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Lembra comigo? Alice no País das Maravilhas, perdida, vários caminhos, e de repente ela se encontra com um gato em cima da árvore. Acho que era em cima da árvore que ele estava. E o gato, ela pergunta: ai, para onde que esse caminho leva? Para onde que esse caminho vai? Aí o gato pergunta para ela: mas vem cá, para onde que você está indo? Aí ela fala: eu não sei, eu estou perdida. Aí o gato responde para ela: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Irmãos, tem muita gente vivendo como Alice no País das Maravilhas, não sabe para onde vai e entrando por qualquer caminho, justamente porque não tem noção do que almeja na vida, para onde quer chegar, o que deseja alcançar nessa vida, nessa existência. Por falta de projetos, tem muita gente vivendo ou sobrevivendo aqui nessa existência. Sabe por quê? Porque até hoje, às vezes com 30, 40, 50 anos, não tem um plano de voo, não tem um projeto de vida, não sabe aonde quer estar aos 60 anos, aos 70 anos. E aí, irmãos, para quem não sabe, não tem clara visão, não tem claro o alvo para a sua vida, qualquer caminho serve. E aí, as pessoas vão vivendo de qualquer jeito, vão se lançando a várias experiências, as pessoas vão vivendo, os caminhos que vão aparecendo, elas vão entrando porque acham legal, o mais colorido, o mais atraente, ela entra. Sabe por quê? Falta de visão, falta de projeto claro, falta de um ideal absoluto que essa pessoa vai estar perseguindo ao longo da sua vida. A pergunta que você tem que fazer hoje, no primeiro dia de 2012, é: o que eu quero? Para onde eu estou indo? Qual é o meu alvo? E aí, eu estou falando isso aqui
Alguém pode virar esse ventilador para mim aqui, por favor? Eu estou falando isso aqui sobre você ter claro para você o seu alvo, onde você quer chegar, o seu objetivo. Eu não estou querendo aqui entrar naquela linha infantil, reduzida, onde algumas pessoas falam que você tem que dizer para Deus com muita clareza o que você quer, senão Deus não vai entender o que você quer. Já viu isso? Olha, na sua oração, alguns vão dizer, você precisa detalhar para Deus o que você quer. Você quer um carro? Então diga para Deus a cor do carro que você quer, diga para Deus a marca do carro, o modelo do carro, o ano do carro, os detalhes do carro, porque Deus precisa saber o que você quer de fato, nos mínimos detalhes, para Ele poder realizar o seu desejo, o seu sonho. Irmãos, saber para onde vamos, saber o que queremos, tem muito mais a ver com a gente do que Deus, com Deus. Nós que precisamos ter claro para nós mesmos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós sonhamos. Mais uma vez, sob pena de entrarmos por todos os caminhos que nos oferecem todos os dias. Já viu a quantidade de opções que você recebe na sua vida todos os dias? A quantidade de possibilidades? Já viu como que a todo instante você se depara na televisão, mesmo no seu local de trabalho, por onde você passa, como que muitos caminhos são oferecidos para nós todos os dias? Quem não tem uma visão clara daquilo que deseja, anda assim, ó. Hoje ele vem para cá, amanhã ele vai para lá, aí ele pega um atalho, aí volta por um outro caminho, e aquele alvo que deveria ser para a vida dele vai ficando postergado cada vez mais. Precisamos entender nessa noite isso, a necessidade de um alvo claro, de uma visão clara. É óbvio, como eu disse para vocês, que o nosso maior e final alvo, por assim dizer, da nossa vida é a perfeição, é a eternidade, a presença irrestrita de Deus. O que Paulo está dizendo no texto de Filipenses, o que Paulo está dizendo é que, em última análise, o alvo final da vida dele é a presença irrestrita de Deus, ou seja, aquele dia, aquele estado que ele espera alcançar, onde Deus vai ser absoluto na sua vida, a presença de Deus vai ser irrestrita para ele, e simplesmente ele vai curtir, desfrutar Deus por toda a eternidade. Agora, irmãos, é óbvio que esse deve ser o maior alvo da nossa vida. O maior projeto da nossa vida deve ser esse, aquele dia que vamos estar com o nosso Senhor na glória. E a palavra de Deus diz que aqueles que creram em Jesus, que têm Jesus como Salvador da sua vida, esses vão desfrutar dessa bênção. Agora, enquanto aquele dia não chega, existem alvos que precisam ser alcançados dentro dessa existência. E aí, irmão, irmã, nós precisamos, por exemplo, ter alvos para nossa família. Já ouviu falar de planejamento familiar? Quantos filhos você quer ter? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você planeja suas férias com a sua família? Ou você sonha com um dia que você vai chegar às suas férias, você vai simplesmente parar e você vai pensar no que você vai fazer? Sabe que é muito legal você planejar suas férias? Lá em casa nós temos esse hábito. As nossas férias são planejadas com um ano de antecedência. A gente sempre tira férias em julho. Quando a gente acabou as nossas férias, nós já estamos planejando as férias do ano seguinte. Sabemos para onde vamos em julho de 2012, perdi aqui. Sabemos da onde vamos tirar os recursos para que isso aconteça. Nós temos o hábito de planejar a nossa vida familiar. Temos objetivos, temos alvos claros, temos metas claras, buscamos um planejamento para a nossa família. Não tem como aqui, com você agora, dizer que alvos você precisa ter para a sua família, isso é uma coisa pessoal. Mas o que eu queria que você entendesse nessa noite é a importância de você saber para onde você está indo com a sua família. É de você poder preparar o ambiente para que você desfrute, para que você curta o melhor da sua família. Aí você precisa trabalhar as finanças, você precisa pensar no local que você vai morar, onde você mora, onde seus filhos vão estudar, o que você quer investir na vida deles. Alvos para a família precisam ser buscados. Você precisa ter alvos profissionais. Eu converso com pessoas, frequentemente tenho estado com pessoas, e é impressionante como que algumas pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de ansiar por
por coisas melhores na sua vida profissional. Irmãos, não é pecado você desejar ganhar mais e melhor. Não é pecado você desejar ter um crescimento profissional. Não é pecado você desejar e batalhar por uma promoção no seu local de trabalho. Então você precisa lançar alvos para você. Daqui a 5 anos, onde você quer estar? Daqui a 10 anos, como você quer estar profissionalmente, financeiramente falando? Você precisa criar alvos, objetivos claros para a sua vida profissional. E aí, como não falar também dos alvos espirituais? É tão interessante isso, porque falando de alvos espirituais, algumas pessoas se contentam demais com a salvação. Calma lá, vou explicar. Tem gente que se contenta porque está salvo, porque vai para o céu, acham que esse deve ser o único e o final, o maior alvo da sua vida. Irmãos, como eu dizia para vocês, a eternidade com Deus vai ser desfrutada lá na frente. A vida eterna, nós vamos curtir Deus por toda a eternidade, como a palavra diz, mas nós precisamos buscar ter alguns alvos espirituais para a nossa vida, para o nosso dia a dia, sobretudo para esse ano que se inicia. Alguns alvos espirituais, como mais intimidade com Deus em 2012 e a busca por excelência espiritual, precisam estar presentes nos nossos planejamentos para esse ano que se inicia. E aí, eu falei de projetos familiares, falei de planejamento familiar, falei de planejamento profissional, e eu queria gastar um tempinho com você agora falando sobre planejamento espiritual. Sabe por quê? Porque eu não tenho dúvida, Luiz Cláudio, ele sabe do que eu estou falando. Eu não tenho dúvida que muitos de nós sonhamos, planejamos, criamos estratégias para tantas coisas na nossa vida, mas nós acabamos deixando de lado, muitas vezes, a coisa mais importante que existe na nossa vida, que é a nossa intimidade com Deus, que é a nossa busca com Deus. E aí, eu queria que você entendesse também nessa noite um pouquinho, que a excelência espiritual, ou você ter alvos espirituais claros para a sua vida, isso vai ter algumas marcas. Primeira marca que eu vejo dessa excelência espiritual é o amor a Deus. Irmãos, olha, eu sei que até para que eu ame a Deus, eu preciso que Deus derrame o amor dele no meu coração. Interessante isso, né? Imagina só, para amar Deus, para me relacionar de forma plena, bonita, amorosa com meu Deus, eu preciso que Ele, antes de qualquer coisa, derrame do amor dele no meu coração para que eu possa amá-lo. E Deus faz isso. Agora, em que pese isso ser uma verdade, sabe uma coisa que eu e você precisamos buscar para a nossa vida todos os dias? Porque não é natural, é antinatural, por assim dizer. Sabe o que acontece? Nós temos que buscar esse amor, temos que buscar amar mais a Deus. Porque eu vou dizer uma coisa, nós amamos a nós mesmos, amamos os nossos filhos, amamos o nosso cônjuge, amamos o nosso trabalho, amamos o nosso carro, amamos a nossa casa, e muitas vezes nós não amamos a Deus. O que eu queria que você e eu pudéssemos entender nessa noite, pudéssemos introjetar na nossa vida nesse primeiro dia do ano de 2012, é que Deus deseja que nós o amemos. Deus quer derramar do seu amor no nosso coração. Deus quer que nós possamos viver uma vida de contemplação, de adoração, não com agenda por trás, por aquilo que Deus pode fazer por nós, mas por aquilo que Deus é e representa para a nossa vida. Irmãos, Deus é um ser pessoal, e como toda pessoa, deseja ser amado por mim e por você. Agora, eu vou dizer para você, se você não se relacionar com Ele, se você não buscar conhecê-lo todos os dias, você não vai amar Deus. Sabe por quê? Porque, como eu já lhes falei, a nossa capacidade maior é de amarmos a nós mesmos, olharmos, desculpa a expressão, para o nosso umbigo. E aí, Deus vai ficando de lado, e nós não conseguimos cumprir o maior e principal de todos os mandamentos, que é: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Irmão, quer viver a excelência espiritual em 2012? Busque amar mais o teu Deus. Mais ainda,
Uma outra marca do serviço, da excelência espiritual é o serviço. Olha que coisa interessante, Paulo também escrevendo aos Efésios, ele nos diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o objetivo de preparar os santos, que somos nós, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, a igreja, ela seja edificada, até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós alcançamos a maturidade espiritual na medida que nós servimos a Deus. Quando nós servimos a Deus, quando nós servimos ao próximo, quando nós servimos a igreja de Jesus, que é o corpo de Cristo, o seu próprio corpo, o corpo de Cristo, nós vamos amadurecendo, nós vamos nos planificando na presença de Jesus, vamos alcançando a maturidade espiritual que Deus deseja que alcancemos. Sabe por que muitos de nós não crescemos espiritualmente? É porque nós muitas vezes vivemos um estilo de vida espiritual ensimesmada. Muitas vezes vivemos um estilo de vida para nós mesmos. A gente quer sentir prazer na presença de Deus, a gente quer vir para a igreja ouvir uma boa música, uma boa mensagem que nem sempre sai. A gente quer simplesmente curtir para nós, nos alimentarmos, engordarmos espiritualmente, e nós não queremos servir a Deus e o próximo na comunidade de fé que Ele nos colocou para servi-lo. Irmãos, se nós quisermos crescer, não tem outro caminho. Conhecimento de Deus mais serviço, igual a maturidade espiritual. Você conhece a Deus, você serve a esse Deus, você se entrega para Ele no serviço, você ama o próximo, serve o próximo. Sabe o que acontece? Você cresce. Deixa de dar trabalho para Deus e deixa de dar trabalho para o pastor. Porque crente que cresce dá pouco trabalho. Crente que não cresce vive dando cabeçada, vive igual menino, andando de um lado para o outro. Viu as crianças correndo agora há pouco aqui, brincando, né? Vai para um lado, vem para o outro. Tem crente que vive assim, vai de um lado, vai para o outro, faz muito barulho, mas não cresce, não sai do lugar. Vive dando trabalho para Deus, vive dando trabalho para os anjos, vive dando trabalho para o pastor, e não sai do lugar. Por isso, se você quiser crescer, como eu acredito que você queira, você precisa servir a Deus, servir ao próximo, servir a igreja de Jesus. Uma outra marca que eu vejo da excelência espiritual é a unidade. Irmãos, estivemos ontem aqui no nosso culto da virada, e foi impressionante como que quase a totalidade dos testemunhos, em todos os testemunhos, ou quase todos eles, foi citada a questão da unidade, da importância da comunidade de fé, a importância de uma pessoa te ligando no momento de dificuldade, de um irmão te visitando no momento de dificuldade, de alguém orando por você. Vimos a Margarete, o Wesley, tantos irmãos falando aqui a respeito da questão da unidade do corpo de Cristo, a importância de você ter pessoas junto de você, pessoas que estendam a mão, pessoas que te acompanhem, pessoas que te amem de verdade. E a igreja, a gente sabe que é o lugar onde essa unidade, ela tem tudo para acontecer. Eu estava ouvindo um debate na CBN esses dias. Na verdade era uma entrevista, era uma palestra, não me lembro agora, e alguém deu a definição da palavra mutirão. Eu achei interessante porque mutirão vem de mutirô, que vem do tupi-guarani, que significa juntar as mãos, trabalhar em conjunto, trabalho em comum. É interessante porque quando a gente faz um mutirão, ou seja, quando nós colocamos as mãos juntos, nós somos mais fortes. Quando a gente se lança juntos a um projeto, esse projeto tem tudo para ter um final feliz, por assim dizer. Agora, quando a gente quer caminhar sozinho, quando a gente é orgulhoso demais, autossuficiente, e a gente não busca a ajuda de outras pessoas, não busca outras mãos para nos ajudarem, sabe o que acontece? A gente fica cansado, a gente não consegue alcançar os nossos objetivos, a gente fica frustrado, fica arrebentado, fica sozinho, enquanto Deus nos deu esse presente, que é a comunidade de fé, para que a gente possa desfrutar dessa unidade, desse compartilhar, desse mutirão, desse unir as mãos. Nessa mesma entrevista,
eu me encontrei também com, ou não me lembro se foi entrevista, se foi uma, enfim, era um professor falando, esqueci o nome dele. Ele lembrou também de um ditado africano que diz o seguinte: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, chame alguém. Se você quer um tiro rápido, sozinho você vai, é mole. Agora, se você quer longevidade, se você quer longa distância, se você quer ir longe, chame alguém para essa caminhada. Chame alguém para estar com você. Uma das marcas da excelência espiritual é a unidade do povo de Deus. Queridos, é desejo do coração de Deus que nós sejamos de verdade uma família. Cantamos ontem, né? Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo na verdade, expressando a glória do Senhor. Irmãos, somos uma família, somos uma comunidade de fé, e esse é o lugar que você pode chorar, você pode trazer os teus problemas, você pode trazer as tuas dores. Ninguém vai te crucificar, ninguém vai te arrebentar, porque assim, né, se você às vezes vai no outro local, se você vai tentar falar das tuas fraquezas, o que acontece, sabe o que é? É que muitas vezes as pessoas vão usar as nossas fraquezas contra nós mesmos. Graças a Deus, porque no meio do povo de Deus é diferente. A gente se ajuda, a gente chora juntos, a gente se ampara, a gente se apoia, a gente valoriza uns aos outros, a gente busca tirar o melhor que o outro tem. Por isso, não fique de fora não. Aproveite 2012 para você viver mais em comunhão, mais em unidade na igreja, mais em unidade com o povo de Deus. Essa é a vontade de Deus. Uma outra marca que eu encontro da excelência espiritual é a santidade. Olha o que Paulo também vai dizer. Paulo falando a Timóteo, 2 Timóteo 3, 14 e 15, Paulo vai dizer assim: tu porém, John Stott, saudoso John Stott, pastor, teólogo anglicano, ele escreveu um livro chamado Tu Porém, falando justamente sobre a postura do homem de Deus, da mulher de Deus, enfim. Ele fala justamente dessa frase, né? Dessas duas palavras que Paulo começa o verso 14. Paulo vai dizer assim: tu porém, Paulo está querendo dizer o seguinte: diferente de todo mundo, seguindo um curso contrário que o mundo está seguindo, seguindo um curso contrário que as pessoas lá fora estão vivendo na vida delas, tu porém, diferente de tudo isso, permaneça naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. O que Paulo está falando a Timóteo? É que é desejo do coração do Pai, do coração de Deus, que nós possamos viver um estilo de vida diferente que o mundo está vivendo lá fora. Irmãos, os apelos são mil. Os apelos são mil. A sociedade, a cultura que a gente vive o tempo todo vai tentar nos levar para práticas anticristãs, desconectadas daquilo que a palavra de Deus chama para a nossa vida. Agora, sabe qual é a vontade de Deus para você e para mim no ano de 2012? Que nós possamos ser pessoas mais santas, pensamentos mais santos, motivações mais santas, ideais mais santos, coração mais santo na presença de Deus. É a vontade de Deus para a sua vida. Uma vida em 2012 de excelência espiritual vai passar necessariamente por uma vida de santidade. E eu gosto muito da definição que o Foster faz de santidade, naquele livro Rios de Água Viva. O Foster vai dizer que vida de santidade é uma vida que funciona bem. Sabe por que muitas vezes nossa vida não funciona bem? É porque a gente está fora do ideal de Deus de santidade para a nossa vida. Quer viver bem em 2012? Santidade, meu irmão. Santidade, minha irmã. Santidade no falar, santidade no pensar, santidade no olhar, santidade nos julgamentos que fazemos no coração. Quantas vezes, né? A gente não conhece uma pessoa, a gente não conhece o caráter de uma pessoa, e a gente julga, a gente apedreja, a gente fala mal, a gente detona alguém sem conhecermos a vida daquela pessoa. Precisamos de mais santidade
Santidade na forma como julgamos, pensamos a respeito dos outros. Essa é a vontade de Deus. Então, falamos até aqui sobre a visão. Agora, nós precisaremos de algumas estratégias para alcançarmos os nossos objetivos. Falando um pouco dessas estratégias, eu queria que você entendesse também nessa noite que não adianta, como eu falei para vocês, ter uma visão sem algumas estratégias. E sabe por onde vão passar essas estratégias? Primeiro, você conhecer os seus inimigos internos. Você não vai conseguir ter uma vida espiritual excelente, por assim dizer, se você não conhecer o pecado que habita em você, se você não conhecer a preguiça espiritual que você tem, se você não se deparar com a falta de disciplina que muitas vezes habita em você, que habita em mim. Conhecer as nossas fraquezas interiores, as nossas limitações internas, são extremamente importantes, imprescindíveis para alcançarmos os nossos objetivos. Você precisa conhecer o inimigo interior que habita dentro de você. Não estou falando do diabo, não. Eu estou falando de você mesmo. Você é o seu maior inimigo. A sua preguiça, a sua falta de disciplina, a sua falta de coragem para sair do lugar e fazer o que tem que fazer. Você precisa conhecer também os seus inimigos externos. Saber que a vida como está configurada, ela é um inibidor da vida espiritual, é inibidora da vida espiritual. O seu trabalho, que você tanto sonhou, que você tanto almejou e orou a Deus para que Deus te desse esse trabalho, pode ser um impedidor, pode ser algo que impeça você de viver vida espiritual plena. Já viu isso? O sujeito ora: Deus, abre uma porta, me abençoe, me dá um cargo ali melhor no meu trabalho. Deus dá. Aí o cara, daqui a pouco não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para ler a palavra de Deus, está cansado demais para domingo ir à casa do Senhor, para estar com os irmãos buscando a Deus, mas ele não orou, ele não pediu. Mas os inimigos externos estão presentes e vão fazer de tudo para que você não alcance, para que você não saia do lugar. E você precisa conhecer os seus inimigos internos e externos, para que você possa continuar caminhando em direção ao seu alvo, que é uma vida excelente, espiritual excelente na presença de Deus. Você precisa também conhecer o seu potencial interno. Sabe por quê? Vivemos num país de pouca leitura, né? Por exemplo, as pessoas do nosso país não leem. Você vai, quem viaja sabe o que eu estou falando. Você vai para a Europa, para os Estados Unidos, você vai no aeroporto, numa estação de trem, num terminal rodoviário, as pessoas estão com um livro lendo, mas isso é geral. As pessoas leem. No Brasil, as pessoas, não têm um hábito da leitura. Eu já falei isso para vocês num outro contexto. Quando eu fazia direito, eu fiz uma faculdade de direito, e quando eu estava estudando, aquela fase de transição, ainda seminarista, fazia seminário e fazia direito ao mesmo tempo, trabalhava na igreja e me dedicava já à igreja. Eu me lembro que eu cheguei a ter um sonho provisório, viu? Sonho provisório, não desmerecendo a função. Eu queria ser porteiro de prédio. Sabe por quê? Eu passava pelo prédio que eu morava, da minha irmã, eu vi os porteiros, passavam um dia olhando para o teto. Os caras passam um dia olhando para o teto. Pô, o cara podia estar lendo, cara, estudando, se preparando para um concurso, melhorando a sua formação. O sujeito não lê. Impressionante, o cara entra 7 da manhã, sai 7 da noite, sabe da vida de todo mundo, ligado em tudo que acontece, mas não pega um livro, não vai ler. Então vivemos num país onde as pessoas não leem, não têm o hábito da leitura. O meu primeiro incentivo é: leia. Vai ler um bom livro, vai ler a Bíblia. Mas sabe que às vezes algumas pessoas conseguem uma conexão com Deus, por exemplo, por meio da música. Comigo isso não é tão forte, mas tem gente que bota um louvor e começa a sentir a presença de Deus, começa a orar, se alegrar, chorar na presença de Deus. Tem muita gente que vive essa experiência. Então, se você por algum motivo aí tem dificuldade com a leitura, mas se você se sensibiliza um pouco mais com louvor, comece a conhecer o teu potencial interno. O que ativa o teu coração? O que ativa a tua mente? O que te leva para junto de Deus? Comece a ficar ligado. Porque às vezes você vai ver um filme, e num filme se você consegue extrair de um filme a palavra de Deus, a voz de Deus para o teu coração, e aquele filme remete você à presença de Deus. Eu conheço gente assim. Você precisa começar a conhecer os teus potenciais internos, senão você não vai sair do lugar.
você precisa conhecer também, ou melhor, além disso, você precisa buscar ajuda externa. Tem gente que quer ajudar você, tem gente que quer fazer você crescer, tem gente orando pela sua vida. Busque ajuda. Está com dificuldade, meu irmão? Peça ajuda. Bote a boca no trombone, como as crianças fazem. Chore. Peça socorro. Fala, não consigo sair do lugar. 2011, assuma. Foi um ano em que eu progredi pouco espiritualmente falando, mas eu não quero que 2012 seja assim. Peça ajuda a alguém. Chame um companheiro de oração. Eleja um discipulador para a sua vida, como vamos ver daqui a pouquinho. E busque a ajuda do alto, que é a melhor de todas as ajudas. Busque em Deus ajuda para a sua vida, porque Deus quer te ajudar. Porque olha, a pior coisa é a gente morrer de sede à beira da fonte de água. Às vezes a gente morre de sede espiritual do lado da fonte. Deus quer te abençoar, Deus quer te dar vida espiritual, Deus quer encher você com a presença dEle. Agora, diferente da autoajuda, que você busca dentro de você elementos para te ajudarem, nós estamos falando nessa noite, ou eu estou falando nessa noite, da ajuda que vem do alto. É diferente, não é verdade? A ajuda que vem de Deus. Deus quer te fortalecer, Deus quer encher você com a presença dEle. Agora, eu tenho uma visão, eu busco estratégias, agora eu preciso de ações práticas. Não adianta nada você ter uma boa visão, você ter as estratégias para você alcançar os seus objetivos, mas se você simplesmente se você não tiver algumas ações práticas para a sua vida, para colocar isso dar cor e vida para esses projetos. Que tal acordar 15 minutos mais cedo ao longo da sua semana? Ai, pastor, você não sabe que eu acho que eu vou dormir. Muitas vezes você vai dormir tarde porque você quer. Acontece comigo isso. Acorda 15 minutos mais cedo, dá um tempo para Deus, separa um tempo no teu trabalho, separe, quem sabe, uma manhã na sua semana, para você ter mais intimidade com Deus. Não dá para todos os dias. Você tem aquela disponibilidade ali no seu trabalho, você faz o seu horário, está no teu escritório sozinho, fala, vou separar de 10 a meio-dia para ter um tempo de silêncio, ler a palavra de Deus, ler um bom livro, orar por mim, pelos meus irmãos, pela minha igreja, buscar poder de Deus, uma vez por semana. Separe. A cada 2 meses, que tal? A cada 2 meses, que tal? Separar um dia para a anacorese, que é aquela retirada voluntária para buscar Deus. Eu, no discipulado com o João Marcelo, semana retrasada, eu falava para ele de uma casa de retiros católica que tem ali em São Conrado. Marcelo conhece. É maravilhosa, né, Marcelo? Um visual lindo. E São Conrado, ninguém acredita que tem aquilo ali. Lá no alto, você olha assim à direita, tem a Pedra da Gávea, a turma pulando de asa delta e parapente, aquele mar lindo, você vê lá do alto, as ilhas lá na frente, tudo. Você paga ali, eu acho que é R$80 uma diária. Você tem café da manhã e tem almoço completo, comida de primeira. Separa um dia, vai lá para cima, fica em silêncio, leva a sua Bíblia, não leva o computador, não leva celular, leva a sua Bíblia, para ter um tempo de oração, um tempo de solitude, um tempo de encontro com Deus, com a natureza, com a criação, para derramar o coração na presença de Deus, a cada 2 meses. Será que é impossível? Você fala, mas eu trabalho sábado, mas sábado eu faço compras. Cara, dá teu jeito, dá teu jeito. A gente não dá jeito na vida para tanta coisa, não é verdade? Se não tiver ação prática, não adianta. Projeto, visão, estratégia, não adianta nada disso. Busque um discipulador. Está na projeção. Caminha sozinho não, já falei sobre isso. Em 2012, busque alguém para discipular você. Não reduza a sua vida espiritual ao culto de domingo ou uma experiência solitária. Compartilhe a sua fé com alguém. Peça ajuda para conhecer a Bíblia, para a oração. É importante. Se você tem dificuldade para fazer tudo isso, pelo menos priorize o domingo. Tem gente que vive aquela espécie de não sei nem como dizer, sei lá, vai domingo à igreja e quando dá,
Aí não dá, ele vai uma vez por mês. No domingo. Cara, se não deu para acordar 15 minutos, se não deu para você separar uma manhã na semana, ou para separar um dia cada 2 meses, para buscar um discipulador, pelo menos priorize o domingo. Vem para a igreja. Fala, olha, em 2012 eu não vou abrir mão dos cultos. A gente não diz que domingo é o dia do Senhor, né? Então vamos pelo menos fazer do domingo de verdade o dia do Senhor, vamos viver para Ele. Não é o ideal, irmãos, estou aqui falando isso, não é o ideal, vocês sabem disso. Em nome de Jesus, 2012 pode ser melhor, com visão, com estratégias, com planejamento, pode ser melhor. Agora, eu falei que a gente tem que fazer projetos, não falei? É bom demais, Deus deseja isso para a nossa vida. Agora eu vou dizer uma coisa para você, para terminar essa mensagem essa noite. A minha conclusão está em Provérbios 16:1. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. Irmãos, o texto nos fala nessa noite, o último texto de Provérbios, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do coração de Deus. Algumas pessoas olham para esse texto e falam assim: está vendo? É por isso que eu não faço planos, é por isso que eu não tenho projetos, é por isso que eu não entro nessa de estratégia, planejamento estratégico, eu não entro nessa. O que adianta? No final é Deus que vai dar a palavra dele, no final é a vontade de Deus que vai prevalecer. Irmãos, em nome de Jesus, que seja Deus a frustrar os seus planos, e não você deixar de viver coisas bonitas na sua vida porque você não planejou. O texto está dizendo que o coração do homem faz planos. Então, Deus também está dizendo que nós temos que fazer planos, temos que projetar, temos que planejar. Agora, se fizermos planos e Deus mudar tudo, amém, a vontade dele prevaleceu. Mas eu vou dizer uma coisa para você, em regra, aqueles que vivem na presença de Deus, aqueles que têm intimidade com Deus, fazem planos, buscam estratégias e buscam ações práticas, e Deus honra os seus projetos. Em regra, quando nós temos intimidade com Deus, vida no altar de Deus, nós planejamos e Deus honra os nossos projetos. É assim que funciona. Agora, às vezes, de fato, Deus vai frustrar. De fato, às vezes, Deus vai dizer: não é por aí. Mas, irmãos, mais uma vez, que seja o Senhor a nos frustrar, e não nós vivermos frustrados porque não conseguimos ter visão clara, estratégias claras e ações práticas precisas, buscando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Que seja Ele a frustrar e a consolar o nosso coração e a dar paz, na certeza de que Ele, como sempre, é aquele que tem o melhor reservado para a nossa vida. Vamos ficar de pé.